Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito recorrente, acontecendo bastante em diversos ambientes nos dias atuais pós-pandemia. E que diversos ambientes são estes, né? Escolas, faculdades, escola de ensino fundamental e médio, faculdades, empresas, encontros de família, encontros de amigos, que é a crise de ansiedade. Então eu vou pedir a você se interessar por esse tema, que você curta, compartilhe para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas que se interessem pelo tema. Então eu vou começar de uma experiência concreta que eu venho vivendo e que a gente também vem observando, nós estamos acompanhando pela mídia, pelos encontros que nós temos entre os profissionais de saúde mental, que é a queixa muito grande dos adolescentes com crise de ansiedade. A crise de ansiedade ela pode acontecer em qualquer época da vida, mas está muito comum, eu diria não comum, mas muito presente hoje no meio estudantil, no meio jovem, no meio adolescente. Muitas vezes por situações reais e outras várias vezes por uma falsa informação ou um excesso de informação que eles buscam na rede social, ou na internet, ou lá no Google. Então, aquela situação que está acometendo um grupo maior na internet, né? Quem é que está sendo acometido de crise de ansiedade? Fulano, Beltrano, Ciclano. Aí ele vai lá e procura o que é crise de ansiedade. Ele acha a definição e interiormente, né, lá no inconsciente dele, ele já interioriza aquilo e somatiza e vai apresentar tais sintomas. Não que na realidade não possam existir esses sintomas podem existir. Que é lá, calafrio, as mãos suando bastante, transpirando bastante, as mãos geladas, tremor, respiração ofegante, ele começa a transpirar muito, né? Ele pode estar sentindo seu coração com um batimento mais acelerado, e normalmente o aluno, a criança, o jovem chega e fala: meu coração está batendo. Que bom que está batendo, né? Você está vivo, né? Mas ele não sabe ainda se comunicar de uma forma correta para dizer o que é que ele está sentindo. Mas muitas vezes esse sentimento é para sentir-se presente, para sentir-se pertencente ao grupo que está ali apresentando essa sintomatologia de crise de ansiedade. Muito bem, e aí o que fazer, né, quando acontece essa crise de ansiedade? Primeiro nós vamos checar, será que é crise de ansiedade? O que é que acontece que esse jovem, com essa pessoa que está apresentando esse sintoma de crise de ansiedade? Bom, ele fica mais agitado, ele não consegue prestar atenção, focar em alguma coisa, ele não consegue ficar parado para realizar uma atividade, seja atividade da escola, da faculdade, do trabalho, em casa, uma brincadeira, enfim. Então ele vai focando em várias situações e aquilo vai trazendo para ele uma certa ansiedade, uma inquietação, que ele não sabe qual atividade ele termina ou por onde ele começa. Isso pode ser ansiedade? Pode. Existe a ansiedade que ela é benéfica, que ela é positiva. É aquela ansiedade que nós temos quando nós vamos passar por uma entrevista de emprego, vamos fazer uma prova, vamos passar por um processo dentário, um processo de cirurgia, alguma coisa do tipo, um procedimento cirúrgico. Então você fica ansioso naquele momento pré a situação, que antecede a situação, mas isso no pré-acontecimento. Aconteceu, a ideia e o normal, o comum, é que a coisa aconteça de uma forma mais tranquila, aconteceu, volta à estabilidade dessa pessoa. Se essa ansiedade, se esse agito, se essa inquietação continua, já passa a ser uma ansiedade negativa. E nós temos ali situações que as pessoas não conseguem controlar. Então ela tem esse momento de ansiedade, esse momento de inquietação, esse momento de excesso de preocupação com o que vai acontecer, com os possíveis resultados, positivos ou negativos, isso já vai incomodando antes de acontecer. E isso dias.
Por exemplo, eu tenho lá uma excursão para a semana que vem. Eu já começo a ficar sem dormir uma semana antes. A minha mala já está pronta, a minha mochila está pronta, o meu passaporte está pronto, está tudo em ordem, mas eu não consigo dormir porque eu fico pensando o que pode acontecer. Será que vai acontecer tudo bem? Será que vai dar tudo certo? Um outro exemplo. Houve muito isso em tempos de pandemia pelo excesso de informações que nós tivemos aí da mídia e a gente sabe que o medo ele é paralisante. Né? Se a gente for acompanhar de uma forma ampla aí, as notícias, a gente vai saber que existiu sim a pandemia, mas que as pessoas que realmente partiram tinham comorbidades, né? Apresentavam comorbidade e aí o vírus ele vem para agravar qualquer comorbidade que exista. Se eu tiver uma comorbidade e pegar qualquer vírus, seja pneumonia, Ômicron, Covid, o meu risco de não resistir é muito maior do que uma pessoa que está saudável. Independe. Crianças, então, não se sabe de crianças que partiram sem que tivesse comorbidade. Tiveram sim pessoas que partiram com comorbidade, né? E adquiriram o vírus com comorbidade. Mas, muitas vezes, os alunos, os jovens, eles entraram num desespero de que, e se eu trouxer o vírus para dentro da minha casa, para dentro da minha família, e alguém da minha família falecer? Minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu seria o culpado. Eu seria o culpado de ter provocado a morte dessas pessoas. E aí ele sofria muito mais por essa ansiedade de será que eu vou ser culpado? Será que vai acontecer a contaminação? Será que eles vão pegar o vírus? Esse será trouxe a ele um excesso de preocupação que não fazia sentido. E isso foi acumulando e foi somatizando no seu organismo. E como é que somatiza isso? Muito bem, muitas vezes essa preocupação excessiva vai passando, conforme a gente está comentando aqui, vai passando semanas e semanas e semanas. Vai chegar uma hora que esse jovem, essa pessoa, esse sujeito, independe da idade, ele vai sentir realmente palpitação, ele somatizou. O que era uma preocupação veio para o corpo agora. Então, somatizou, ele pode ter ali aumento da pressão arterial, alteração, aumento ou diminuição, ele pode ter alergia, ele pode ter dores, ele pode ter uma gastrite, ele pode ter uma bronquite, ele pode ter ali uma tosse emocional, isso tudo por conta dessa crise de ansiedade. Só que existe ali um outro fator que a gente observa nessa comunidade mais jovens, que é como falar disso em casa. Como eu dizer para os meus pais que estou sentindo uma crise de ansiedade, estou vivendo uma crise de ansiedade, sem que meu pai me diga que isso é frescura. Isso, você não tem motivo para isso. Quem tem motivo para ter crise de ansiedade aqui sou eu, porque afinal de contas quem trabalha para pagar a internet, celular, roupa, calçado, alimentação aqui para você sou eu. E aí o jovem vem com essa queixa, né? É muito difícil falar para os pais, falar em casa que a gente tem crise de ansiedade. Porque a primeira coisa que eles falam é que a gente não tem motivo para ter crise de ansiedade, porque o nosso dever é só estudar. E eles sim deveriam ter a crise de ansiedade por terem tantas responsabilidades. Então ali, muitos deles se sentem um pouco mais ansiosos por ter essa dívida com os pais. Ou seja, eu devo tudo que eu sou, a minha existência ao meu pai, que me lembra sempre tudo isso. E aí vem o outro lado. Outros jovens falam, mas eu não pedi para nascer. Então fica esse conflito entre o que eu estou sentindo e o que eu devo para o meu pai e o medo que eu tenho de magoá-lo. E aí a gente pergunta, né, muitas vezes, como é que você vê essa relação com seus pais? Muito difícil. Por que muito difícil? Porque a gente tem que gostar dos nossos pais. Veja, a palavra tem que gostar dos nossos pais soa como uma obrigação. Não é algo que vem de uma forma tranquila e suave, porque ele se sentindo cobrado pelo que o pai oferece, de tudo que ele pode dar para o filho, ele sente-se na obrigação de retribuir amando esse pai, mas que na realidade
ele não está amando, inconscientemente, ele está com muita raiva desse pai que não consegue ouvi-lo. Mas ele não pode falar que ele tem raiva. Por que ele não pode? Porque é pecado. Porque não pode, ele seria ingrato. Então aí o jovem fica também nesse dilema de como é que eu lido com isso? Como é que eu tenho que falar para o meu pai? Eu tenho que falar para o meu pai, para minha mãe, que está tudo bem quando não está? E se eu disser que não está, ele vai ficar zangado comigo? Eu vou ser um filho ingrato. Eu vou estar levando o problema onde não existe. E aí nós vamos tendo outros sintomas no jovem, que é a automutilação, que é a necessidade de isolamento, a necessidade de buscar algo que traga uma certa tranquilidade momentânea e o risco muito grande de partir para um caminho aí perigoso das drogas é muito grande. Como também o caminho da automutilação também é grande. E o que é a automutilação? Com a própria gilete do apontador, ele começar a se cortar. Começa pelos braços, vai pela parte de baixo dos braços, depois vai para cima, depois vai para as costas, para o peito, para as pernas. E os pais nem percebem porque ele está sempre de blusa, está sempre de agasalhado, sempre com as mangas compridas, calças compridas, né? As meninas também. Então os pais quase não percebem. Muitas vezes eles cortam os cabelos, raspam as sobrancelhas e os pais não percebem. E na maioria das vezes é uma luta muito solitária desse jovem. Ele entra num conflito sem saber para onde correr. E como é que a família deve lidar com isso? É um problema sério que está acontecendo? É. Existe sim aquele momento em que ele vai buscar um sentimento para fazer parte do grupo, da patota, para sentir o que todo mundo está sentindo. Esse é um primeiro momento. Está na moda crise de ansiedade. Então eu estou tendo. Mas chega uma hora que ele absorve isso por problemas que ele esteja vivendo mesmo. Na escola, nos relacionamentos com os colegas, no relacionamento familiar, na falta de diálogo familiar e no excesso de mídia social. No excesso da utilização do celular. E é aí que nós vamos fazer um apelo aqui aos pais que procurem observar os seus filhos, como é que eles estão falando com você sobre a tal da ansiedade que está tão presente nos meios onde ele frequenta, né? Os locais onde ele frequenta, a escola, cursinho, a academia, o trabalho, a rede social, a roda de amigos do condomínio. Como é que ele fala disso para você? Se é que ele fala. E você, será que está preparado para falar sobre ansiedade, crise de ansiedade com seus filhos? Ou será que a ansiedade vem para os pais antes de falar com os filhos? A saúde mental é importante em todas as faixas etárias, mas na faixa etária da adolescência para a idade adulta, ela é fundamental ser observada e ser tratada, porque é aí que você está formando a personalidade do indivíduo e que esse indivíduo poderá ser mais ou menos ajustado de acordo com o que for oferecido a ele de suporte nessa faixa etária. Nessa fase da vida dele, em que ele está em conflito, em que ele está se encontrando, em que ele está buscando respostas para esse mundo que ele está vivendo, que ele está começando a enfrentar. E vamos dizer que a geração de hoje não é a mesma da minha, da sua, que nós tínhamos mais resiliência. E isso é ruim? É ruim não ter resiliência, mas é o que temos para hoje. É o que temos que trabalhar hoje. É a falta de resiliência, é o ego, né, mais frágil, é o ego de cristal, é o ego de papel, seja lá o nome que queiramos dar, mas é esse jovem que nós temos aqui. É essa pessoa que nós temos que tratar e ouvir. Então eu vou deixar um questionamento para os pais, professores, tios, irmãos. Como é que anda a crise de ansiedade na sua família, no seu meio? Como é que você tem visto a crise de ansiedade com os seus pares? Seus primos, seus irmãos, seus filhos, seus netos, seus alunos. Você consegue falar disso de uma forma tranquila? Você consegue falar que buscar ajuda é importante, porque você pode buscar ajuda no início somente da psicoterapia e, num outro momento, se necessário, sim, a ajuda psiquiátrica para que
seja medicado ali, haja uma medicação pelo médico, onde o menos seria o mais. O menos já é o máximo. Então fica aqui essa reflexão que saúde mental é importante nas crises de ansiedade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta e compartilha. Até mais.